Olá você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais e hoje vamos discutir aquele projeto de lei 4330, que é a razão porque a CUT organizou um protesto menor do que um baile funk qualquer para ser contra o que é esse projeto. Esse projeto é o que legaliza a terceirização de empregados por empresas e, em português claro, esse projeto é a melhor coisa que já aconteceu para os trabalhadores do Brasil. Para ser bem claro, essa é a melhor coisa que já aconteceu para os trabalhadores brasileiros. Por que a CUT estava protestando contra isso? Porque, basicamente, era um ato, uma palhaçada governamental, um teatro gigantesco que envolvia outras questões. Renato Azevedo escreveu um artigo sobre isso, está linkado lá na descrição. Mas, vamos explicar o que é esse projeto. Existem duas coisas, e isso é complicado porque a legislação tributária para empresas é complexo e é por isso que empresas no Brasil sofrem de maneira geral. É por isso que esse país está parando. Mas o que é? Uma empresa tem duas funções, função fim e função meio. E pelo jeito tem um protesto da CUT aqui na rua também. Mas você tem uma função fim e uma função meio. Função fim é o que ela faz, função meio é outras coisas que ela precisa fazer para fazer isso funcionar. Por exemplo, um mercado. Função fim é vender coisas. Função meio é, por exemplo, a segurança do mercado. Pela legislação atual, você pode terceirizar a sua função meio, que é contratar uma empresa de segurança, mas você não pode terceirizar a função fim, que é, por exemplo, os seus caixas, a galera que passa os produtos. Esse projeto de lei permite que toda empresa terceirize a sua função fim. Ou seja, que empresas contratem outras empresas e não necessariamente fiquem presas em CLT. E isso é a melhor coisa que já aconteceu para todos os trabalhadores do Brasil, porque isso significa que todos os trabalhadores do Brasil receberão um aumento direto de no mínimo 34%, que pode ir até 97%, e isso não inclui alguns encargos, pode ser maior. Em português claríssimo, isso significa que todos os trabalhadores do Brasil receberão um aumento. O governo vai se ferrar, claro, mas isso é problema dele. Isso vai ser bom para todo mundo. Se os trabalhadores não receberem um aumento, os produtos das empresas vão ficar mais baratos. Então, ou os trabalhadores ganham dinheiro, ou os produtos ficam mais baratos, o que no fundo dá na mesma. Por que isso? Porque para você contratar alguém, de novo, essa legislação é extremamente complexa e a maioria das pessoas não sabe que ela sequer existe. Ok? Isso é uma coisa meio infeliz, mas é por isso que empreender no Brasil é quase basicamente, é masoquismo, quase. Eu sei porque eu empreendo no Brasil. Quando você contrata alguém por CLT, que é o jeito que a gente contrata hoje, que é carteira de trabalho, você tem que pagar certos encargos para o governo para ter um trabalhador. Você tem que pagar para o governo para alguém fazer alguma coisa para você. É ridículo, sim. Esses encargos incluem INSS, FGTS, férias, 13º, descanso semanal remunerado e também incluem aviso prévio, o VT e o VR. Esses três não estão incluídos naquele aumento que eu coloquei antes, porque isso aqui depende do salário do cara e é um saco de calcular isso. Empresas grandes têm departamentos inteiros, funcionários inteiros contratados só para fazer esses cálculos. Isso é um desperdício de dinheiro e encarece o produto e não serve para nada. Só para o governo arrecadar em cima de um empreendedor empreendendo. É só isso, é roubo, só isso. E o que acontece? Como você tem um empregado CLT, você é obrigado a pagar isso. Agora que você pode terceirizar, o que vai acontecer? Todos os empresários vão chegar para os funcionários e falar, ok, então agora vocês vão no Google e procuram microempreendedor individual, MEI, e abram uma empresa MEI. Você consegue fazer isso em dias, se eu não me engano. Ok, então todo mundo abre um MEI e todo mundo está demitido. E vocês vão contratar, vocês vão criar essas empresas, cada um de vocês vai criar uma empresa, um microempreendedor individual, e eu vou contratar as empresas de vocês e tudo que eu pagava em encargos, agora eu vou pagar direto em salários para vocês. Porque quando você, aquelas porcentagens entram aqui. Se você, depende de duas coisas, depende se a sua empresa é uma empresa simples ou não, e depende se você está pagando o seu funcionário mensalmente ou por hora. Dependendo disso, você vai dar diferentes coisas. Porque, no mais básico, se você tem uma empresa simples e você contrata alguém por um salário mensal, você paga 34% do salário do cara para o governo. Então, se você contrata o cara por R$1.000, você paga R$340 para o governo para ter um empregado.
Se você paga ele por hora, isso sobe para 56%. Eu estou olhando para lá porque são as minhas anotações, porque isso é bem complicado. Mas se você contrata por hora, você paga 56%. Se a sua empresa não é simples, o que são as empresas grandes do Brasil, você paga 68% para o governo, não incluindo aviso prévio e umas outras coisas, porque isso é chato de calcular, eu fiquei com preguiça de calcular isso, porque imagina empresas, você paga 68% para o governo, e se você tem uma empresa que não está no Simples e contrata por hora, você paga 97% em encargos para o governo. Então o que você fala? Olha, seguinte, eu te contratava por CLT, né? Então faz o seguinte, você abre uma empresa, você está demitido, eu contrato a sua empresa para você continuar fazendo exatamente o que você estava fazendo antes, e agora eu te dou um aumento de ou 34%, ou 56%, ou 68%, ou até 97%. Porque eu não estou mais pagando o governo, então eu vou pagar você. Óbvio. Porque eu já tinha que gastar isso mesmo, então eu te dou. Antes eu era obrigado para dar para o governo. Então agora eu te dou esse dinheiro. É por isso que eu disse, todos os trabalhadores do Brasil vão ter um aumento, porque CLT não tem mais lógica. E essa lei, basicamente, mata a CLT, enterra o que precisava acontecer. Esse é um dos grandes atrasos do Brasil e é o que fode sistematicamente todos os trabalhadores desse país. Agora que você pode terceirizar, todo mundo abre uma MEI, todo mundo abre uma empresa, você contrata a empresa, acabou o CLT. E agora todo mundo recebe um aumento. Se o empresário não repassar esse aumento pro funcionário, ele pode descontar isso da folha de pagamento dele e descontar isso no custo de produto dele, porque ele parou de gastar esse dinheiro, e agora o produto dele é mais barato, o que beneficia todo mundo. Então, ok, isso é bom também. Ah, mas e se o empreendedor for ganancioso, né? Ou aquele, eu quero dinheiro. E ele fizer isso e pagar as pessoas exatamente o que ele estava pagando antes e não deixar o produto dele mais barato. Ele vai quebrar, porque ele vai perder funcionários, porque os funcionários vão falar, cara, por que eu vou continuar trabalhando para você quando eu tenho outras empresas contratando empresas como a minha e pagando mais? Por que eu vou continuar aqui? Ele vai instantaneamente perder todos os funcionários bons e essenciais dele. Instantaneamente. Pau. E como agora as empresas ou estão pagando mais para o funcionário ou deixando o produto deles mais barato, e eu imagino que vai ser uma mistura dos dois, essa empresa agora tem funcionários ruins e produtos caros. Esse cara vai quebrar. Bem-vindo ao livre mercado, ok? Se você for um filho da puta ganancioso, você quebra. Você tem que... O único jeito de fazer uma empresa funcionar é dar o que as pessoas querem barato e tratar os seus empregados direito. O resto é mentira socialista. Mas é isso que vai acontecer na prática. As empresas vão... Tem um outro gasto, tem uma outra coisa que vai acontecer também, que é as empresas vão economizar em contabilidade. Tem empresas grandes, tem um setor inteiro de contabilidade dedicado a só preencher CLT, fazer essas contas e pagar isso. E isso é um saco, isso é um atraso de vida fantástico que encarece o seu produto, óbvio. Se uma empresa que produz, sei lá, carro, precisa ter um departamento contábil de 20 caras só para fazer isso, só para poder contratar pessoas, e agora eles podem demitir todo mundo, carros agora estão mais baratos. Legal, todo mundo se beneficia. Vai ter gente que vai chorar. Ah, mas e os direitos do trabalhador? Bom, primeiro que direitos não existem. Isso é coisa para outro vídeo mais complexo, mas eles não existem. Segundo que, vamos lá, vamos desmontando um por um. INSS. Você paga e daqui 40 anos talvez você receba. É isso. É um golpe de pirâmide. Ok? É só isso. E o INSS já está quebrando, ele já está dando um prejuízo de 50 ou 60 bilhões por ano. Porque quando o INSS foi criado, tinha 8 pagantes para cada pessoa recebendo. Hoje é 2 para 1 e vai chegar em 1 para 1. O INSS vai quebrar. Quem está pagando agora não vai receber. Já tem vários livros sendo escritos sobre esse assunto, ok? E o INSS gira desigualdade. Por quê? Pense. Quem que começa a trabalhar mais cedo? Pobre, porque rico vai fazer faculdade. Quem que morre mais cedo? Pobre, porque rico dura mais. Então, basicamente, o INSS cobra mais dos pobres e paga mais rico. E o INSS gera desigualdade. Próximo, FGTS. O governo confisca um dinheiro seu para cuidar do seu dinheiro, porque você é burro, você não sabe guardar dinheiro. Aí o governo investe em qualquer coisa que ele quer e te devolve em certas ocasiões. Mas tem uma coisa. A inflação no Brasil antes era 5 ou 6% e agora está em 8%, vai para 10% provavelmente. Ou seja, a cada ano o dinheiro vale menos. 10%, digamos. Ou 8%, ou alguma coisa. Quanto que o FGTS retorna? 3%. Então, se a inflação no país é 6 ou 7%,
e o FGTS te devolve 3% a mais, você acabou de ser taxado na sua renda em 4 ou 3 ou 4%. E quanto mais a inflação sobe, mais você perdeu. Esse ano a inflação já está em uns 8%, quase 9%, e o FGTS vai dar 3%. Então, quem trabalha por CLT foi taxado em 6%. Isso aconteceu. E o dinheiro é teu. O dinheiro do FGTS é teu. Por que o governo pega? Não tem lógica. Próximo. Férias. Ok, você coloca no seu contrato com a empresa. Olha, seguinte, a minha empresa, vou entrar em um contrato com a sua empresa e eu tenho direito a tantos dias que eu não vou trabalhar, que minha empresa não vai fornecer serviços para a sua e essas são as minhas férias. O empregador que recusar isso não vai conseguir bons empregados. Simples. Próximo. 13º. 13º não existe. O empresário faz a conta de quanto ele tem que te pagar por mês, e ao invés de quanto ele pode gastar em você por ano, e ao invés de dividir isso em 12 salários, ele divide em 13 e te dá o 13º no fim do ano. O 13º não existe. DSR é basicamente fim de semana. Isso é pequenininho, também entra na mesma coisa que férias. Você negocia isso no contrato entre empresas com o empresário, e o empresário que não aceitar não tem funcionários bons ou vai ter funcionários estressados. Isso não é relevante. Aviso prévio, blá, VTVR, é só um jeito de tirar dinheiro, só que isso não conta como salário para isso não ser tributado. Só isso. Em português, claro, novamente, PL 4330, melhor coisa que já aconteceu com os trabalhadores do Brasil. E ponto. Não tem discussão. Ah, mas e os sindicatos? Morram. O sindicato não serve para nada. O sindicato serve para vender os trabalhadores como massa de manobra para outra pessoa. Só isso. Tem alguns sindicatos que são úteis. Sabe quais são os 2 melhores sindicatos do Brasil? OAB e o Sindicato dos Médicos. Porque eles funcionam, eles conseguem forçar o governo a violentamente proibir outras pessoas de praticar essa profissão. É só isso que eles fazem. Então os sindicatos até são meio imorais. E depois você tem associações de trabalho, que é uma coisa boa, mas elas não vão sofrer por causa disso, porque os trabalhadores estão bem, e se os trabalhadores estão bem, o grupo de trabalhadores está bem. Os líderes de sindicato vão sofrer um pouquinho, é por isso que eles são contra, mas isso é problema deles e não dos trabalhadores. Finalmente eu só quero exemplificar isso com um caso. Tem uma empresa aqui em Curitiba que se chama Pelissari, eles dão consultoria em TI, basicamente resolver problema de computador, mas para empresas. E é aquela coisa, se você tem uma linha de produção que produz 2 milhões por dia e ela para por meia hora, você está perdendo muito dinheiro. Se ela para por um problema de tecnologia, de programação, de algum programa que você está usando, você contratava em grande parte a Pelissari e eles resolviam um problema para você muito rápido. Todos os funcionários deles, todos os consultores, todos os caras de TI, todos os caras que sabiam programar, tipo, bruxaria mesmo, que conseguiam resolver esses problemas, eram contratados como empresa. Por hora. Porque é o melhor jeito. Eles ganhavam mais, eles ganhavam muito mais do que se eles fossem por CLT, e era mais fácil para a empresa e para eles, para tudo. Era melhor para todo mundo, exceto para o governo, é claro. Aí o Tribunal de Trabalho, né, a Justiça do Trabalho apareceu lá, multou a empresa e mandou CLTzar todo mundo. Todo mundo vai para CLT. Resultado, todos os funcionários bons, de qualidade, os caras que estavam salvando a empresa, que estavam carregando a empresa, que estavam ajudando a indústria de Curitiba a funcionar. E era não só Curitiba, os caras atendiam Brasil. Todos os caras bons saíram. Porque por que eles vão ficar numa empresa recebendo metade do que eles recebiam antes quando eles são funcionários qualificados e vão ser contratados por qualquer outra pessoa por muito mais dinheiro? Isso não tem sentido. Resultado, acabou a empresa. Ela está acabando. Todo mundo que presta está saindo e abrindo as próprias empresas e tentando ser contratado por fora. Aliás, nem abrindo, porque eles já tinham as próprias empresas antes, era como funcionava antes. E agora a empresa morreu. O governo vai ganhar dinheiro roubando dinheiro do salário por CLT? Não, porque agora ele não existe mais. O governo vai ganhar dinheiro da empresa? Não, porque agora ela se ferrou um monte. Arrecadou um pouco na multa? Arrecadou. Todo mundo perdeu. O governo arrecadou um pouquinho e a lei foi seguida. A CLT, criada por Getúlio Vargas, o nosso ditadorzinho fascista que teve por um tempo, inspirado no Mussolini. Essa é a origem da CLT. Você não sabia? Você não sabia que a CLT vem do fascismo? Parabéns, agora você sabe. Por isso que socialista adora, porque eles não leem história. Terceiriza, vai ser tão legal isso. Finalmente esse país está indo pra frente. Ai, que alegria. Ideias Radicais, inscreva-se para mais vídeos de pensamentos diferentes que fazem sentido e que você foi treinado para não acreditar.
perguntas nos comentários e por esse vídeo é isso. Tchau.